Até agora nós havíamos trabalhado no Management Studio, no BITS, né, no Business Intelligent Development Studio, com o usuário que está logado atualmente, que é o usuário Mauro. Então, todas as configurações que eu fiz de acesso a banco de dados, criações de objetos, foram feitas em nome do usuário Mauro, que é um usuário do Windows, que possui permissões de administrador. Então, nós criamos aqui o nosso projeto, criamos os objetos, as dimensões, os cubos, data source civis, assim por diante, e navegamos aqui normalmente através do cubo, tudo sobre o usuário Mauro, que é o usuário que nós estamos utilizando aqui durante essa videoaula. Então, olha lá, coloquei uma medida aqui no cubo, vou colocar uma dimensão e a gente consegue ver os dados sem problemas. E nessa videoaula a gente vai aprender como trabalhar com a segurança, como implementar algum nível de segurança. Obviamente que a segurança que nós vamos implementar vai ser sempre em relação ao usuário. E esse usuário, como a gente comentou, é um usuário do Windows. O Analysis Services não tem usuários próprios, ou seja, você não tem um cadastro de usuário para atribuir as permissões. O que é feito é o seguinte: existe um usuário do Windows, pode ser um usuário local ou um usuário do Active Directory, né, se estiver numa rede com domínio, e esse usuário que vai ter as permissões verificadas. A gente já comentou um pouco sobre isso na questão de acesso, principalmente no acesso à fonte de dados, a gente especifica um usuário, que é o mesmo usuário que está sendo utilizado. Porém, quando a gente trabalha com permissões, a gente tem a possibilidade de atribuir permissões a outros usuários, porém usuários que são armazenados pelo Windows, ou localmente ou no domínio. Então, o que nós vamos fazer agora nessa videoaula é criar dois usuários para que a gente possa fazer o teste. Todos os objetos que nós já criamos foram em relação ao usuário Mauro, eu vou criar dois usuários no Windows, aqui no Windows local. Então, vou minimizar aqui o Bits, clicar com o botão direito em My Computer, opção Manage, e aí a gente tem aqui a opção de criação de usuários locais, através da opção Local and New Users and Groups. Vamos clicar aqui dentro da pastinha Users, clicar com o botão direito e colocar novo usuário. Nota que já existem alguns, né? Inclusive o Mauro que a gente vai estar trabalhando. Vamos criar aqui um usuário chamado Joe, sem nenhuma informação adicional, né? Só vamos colocar uma senha e repetir a senha duas vezes. Vamos desmarcar essa opção que o usuário precisa mudar a senha quando logar. E vamos marcar a opção de que o usuário não pode mudar a senha e que a senha nunca expira. Então tá lá, criei aqui o usuário Joe e vou criar um usuário Mary. Também, né, sem maiores dificuldades, colocando aqui uma senha para este usuário e colocando essas duas opções. Bom, com isso a gente criou dois usuários locais, olha lá, a Mary e o Joe, que fazem parte do Windows. Notem que, por padrão, eles não fazem parte de nenhum grupo do Windows, né? A gente pode criar tanto usuários como grupos. A gente criou aqui apenas dois usuários. Se a gente vir na pasta de grupos, existem vários grupos, inclusive o grupo de administradores, da qual o usuário Mauro faz parte. Porém, para a gente, nosso teste inicial, só vamos criar esses dois usuários. Bem, agora que nós já criamos os dois usuários Joe e Mary, usuários do Windows, vamos mapeá-los para dentro do Bits de modo a atribuir permissões para eles. Bom, aqui dentro do Bits, né, deixa eu só fechar aqui o designer do cubo, nós trabalhamos com as permissões atribuindo roles, que seriam os papéis. Novamente, o Analysis Services não armazena os usuários, ele não tem essa configuração, ele pega tudo do Windows e a gente organiza os usuários através dos roles, que é onde a gente dá a permissão através dos roles. A gente tem uma pastinha aqui, roles, e vamos criar aqui, inicialmente, dois roles, um para cada usuário. Clicar com o botão direito do role, new role, e a gente tem o designer do role, para que a gente crie esse role aqui para a gente. Por enquanto ele está com todas as permissões, o que eu vou fazer é clicar com o botão direito de novo nele e escolher a opção rename. E vou colocar o nome dele como role Joe, role underline Joe, ponto role. Notem que ele dá um aviso aqui, ó, você quer mudar o nome do objeto também? Sim, porque por trás desse objeto ele tem um arquivo chamado role_joe.role, que é um XML. E vou fazer o mesmo aqui com o role da Mary. Então vamos criar aqui um novo role, vamos renomear ele para role_Mary. E agora a gente está pronto para utilizar. Então, criamos aqui os dois roles. Vou trabalhar primeiro com o role Joe.
Bem, uma vez que esse role Joe está criado, existe uma série de configurações que a gente pode trabalhar em cima desse role. Eu vou mostrar só as principais. Nessa primeira aba aqui, General, a gente pode colocar uma descrição e colocar, se você quer, colocar algumas permissões padrões, controle total, processamento de banco de dados ou definição de leitura. Não vamos colocar nenhuma dessas definições padrões, porque nós vamos colocar as nossas próprias. Bom, a segunda aba, Membership, diz respeito à associação entre os usuários do Windows, sejam locais ou do Active Directory, e esse role. Então, aqui a gente deve clicar no botão ADD e vem essa janela aqui do Windows. Essa janela permite que a gente escolha os usuários. Vamos colocar aqui, então, em Advanced e temos uma janela de pesquisa entre os usuários e os grupos do Windows local ou no Active Directory. Vamos colocar o Find Now, ele vai trazer todo mundo. Vamos escolher aqui apenas o usuário Joe. Clicar em OK, olha lá, vclass/Joe. E com isso a gente associou o usuário do Windows Joe a o role. Bom, podemos salvar aqui, né? E temos outras permissões também. Vamos colocar as permissões primeiro nos data sources. Aqui permissão nenhuma, vamos colocar de leitura no data source. E também permissão no cubo. Se a gente lembrar bem, a gente só tem um cubo durante esse projeto, que é o cubo de telefonia. E nós vamos colocar o acesso de leitura no cubo sem maiores problemas, né? Vamos colocar aqui também a opção de drill through no cubo local, se a gente estiver trabalhando com o cubo local, mas não é o nosso caso aqui. Bem, com isso a gente já tem as permissões para o usuário Joe. Contudo, a gente precisa fazer o processo de build e deploy, como se fosse qualquer outro objeto do nosso projeto. Então, vamos clicar com o botão direito aqui no projeto, build. Assim que ele terminar o build, a gente tem que clicar com o botão direito novamente e fazer o deploy. Porque agora a gente colocou algumas permissões em relação ao role que está associado a um usuário do Windows. Notem que essa permissão ela vai depender muito da aplicação que está sendo utilizada. Geralmente, a aplicação que visualiza dados do cubo vai pegar essa informação do usuário que está logado ou que foi escolhido. E aí essa permissão vai ser verificada quando ele tentar acessar os dados que estão no servidor. Essa ideia de trabalhar com a permissão vai depender muito da aplicação. No nosso caso aqui, a gente está utilizando o Bits, e dentro do Bits a gente tem aqui no editor de cubos, que eu vou dar um duplo clique, nós temos o Cube Browser, que permite a gente visualizar os dados do cubo, né? A ideia é que aqui a gente está no ambiente de desenvolvimento, mas uma aplicação teria uma função similar, como, por exemplo, a visualização do cubo pelo um relatório do Reporting Services. Bem, no momento atual, eu estou visualizando o cubo com o usuário Mauro. Tanto é que se eu vim aqui e colocar todas as medidas e uma dimensão, ele traz os dados para mim sem problemas. Porém, tem como eu fazer o teste de permissão, ou seja, mudar o usuário que vai acessar o cubo aqui dentro do Bits. A gente faz isso através dessa opção, Change User. Você pode escolher o usuário atual, no caso é Mauro, um outro usuário, aí você pode clicar, vem aquela janela para pesquisa de novo, ou escolher um role. No meu caso, eu vou escolher um role. Eu vou escolher o Role Joe e clicar no botão OK. Então, da maneira que foi colocada aqui, notem que a interface gráfica até mostra, olha, você agora está navegando com o cubo através das credenciais do usuário Role Joe. Podem haver mais de um usuário do Windows para dentro de um role, enfim, uma maneira de agrupar usuários. E vamos fazer a navegação, vamos vir aqui e colocar as nossas medidas, né, como a gente já havia feito anteriormente, sem problema. A gente pode ver que esse role aqui, a princípio, está com a permissão completa. Então, nessa primeira parte aqui, nessa primeira visão, a gente criou o role, colocou algumas permissões, ele já pode acessar. Vou fechar aqui, eu vou deixar aberto aqui o Cube Browser e vou voltar no role. O que eu vou fazer no role aqui é comentar rapidamente sobre as permissões de célula e de dimensões. Vamos primeiro falar sobre as permissões de dimensões. A ideia é que você pode estabelecer uma permissão mais detalhada para alguma dimensão, para elementos da dimensão, ou também para células. A princípio, nós vamos trabalhar apenas com essa opção de Dimension Data, que é como a gente coloca permissões para alguns membros da nossa dimensão. O que nós vamos fazer nesse caso aqui é o seguinte. Nós temos aqui no cubo de telefonia as nossas medidas e as nossas dimensões. Eu vou tirar a dimensão dias e vou colocar a dimensão data final. Dentro da dimensão data final, que indica o término da ligação, nós temos dois atributos, dia e nome do dia. Eu vou colocar primeiro aqui o nome do dia. Então, ele traz aqui todos os nomes do dia, notem que são 31 dias, 30 dias, na verdade, com o valor das dimensões de total. O que nós vamos fazer é limitar para esse role apenas, vamos retirar alguns membros da dimensão, que a gente não quer que ele visualize. A gente vai fazer isso vindo aqui no Design do Role
E nessa parte a gente escolhe aqui em cima Dimension Data, e nesse Combo Box aqui a gente tem que escolher qual é a dimensão. Nós podemos escolher qualquer dimensão do projeto ou dimensão do cubo. No nosso caso aqui, vamos escolher a dimensão do cubo, Finish Date. A hora que eu clicar em OK, ele traz aqui para mim, nessa parte de baixo, dentro da aba Basic, todos os atributos da dimensão. Olha lá, Day, Day Name, assim por diante. Vamos escolher o atributo Day Name. E, como está selecionado aqui, a gente escolhe quais membros o usuário vai visualizar. Por padrão, aqui ele está visualizando todos. Eu vou tirar dois membros. Eu vou tirar o membro 15 e vou tirar o membro 30. Ok. Vou salvar. Bom, o que eu fiz então? Para esse role que contém o usuário Joe, eu coloquei para a dimensão Finish Date, para esse atributo eu tirei dois membros. O que eu vou fazer agora é alterar o role da Mary. Vamos colocar dentro de Membership a usuária Mary. E vamos permitir que ela visualize tudo, sem problemas. Então, olha lá. Mary, ok, ok. Permissão de leitura lá nos data sources, sem maiores dificuldades, já havíamos feito isso. Novamente, permissão aqui de leitura e de drill draw nos cubos. Vamos salvar e vamos fazer agora o build e o deploy, para que a gente verifique essa permissão que foi colocada no role do Joe e no role da Mary. Fazendo agora o processo de deploy, vamos verificar agora, logo após o processo de deploy, quais são as permissões que são colocadas para esses dois grupos, esses dois roles. Bem, agora que a gente já terminou de fazer as modificações no role da Mary e no role do Joe, vamos dar uma olhada como é que ficou no cubo. Inicialmente, aqui a gente está visualizando como o role Joe. Eu vou apenas dar um refresh aqui, né? Ou seja, clicar no Reconnect, para que ele traga a modificação e a gente visualize apenas o que foi especificado. Então, olha lá, no role Joe, a gente pode ver que ele não traz para o atributo DayName o dia 15 e nem o dia 30. Se a gente retirar aqui o atributo DayName e colocar o atributo Day, ele traz. Por quê? Porque são atributos diferentes. Isso significa que a gente tem que colocar as permissões em todos os atributos ou evitar atributos com os dados desse jeito. No nosso caso aqui, os dois atributos trazem os mesmos dados porque foram um cubo de teste que a gente foi montando e por isso ele acabou ficando com os dois atributos. Mas em produção, geralmente isso acontece, não acontece. Bom, vou tirar o atributo Day, vou colocar o atributo DayName, novamente por role Joe, não traz nem o dia 15 e também não traz o dia 30. Vamos mudar aqui então para trazer agora o role da Mary. De modo que agora a gente vai ver que a Mary, como tem a permissão, ela vai ver sem problemas. Então vamos colocar lá quantidade, média de minutos, total de minutos e também colocar aqui o finish date, colocando o atributo DayName. Então ele traz aqui o 15 e 30. Bem, voltando lá então para o role do Joe, a gente pode ver que ele trouxe para a gente todos os nossas medidas, sem maiores dificuldades, né? E também trouxe para a gente, no caso da dimensão finish date e do atributo DayName, ele não trouxe nem o 15 e nem o 31. O que eu vou fazer agora é acertar os totais. Como a gente pode ver, ele não trouxe nem o 15 nem o 31, mas os totais não foram atualizados. Ainda está lá com 500.006. Então, o que eu vou fazer agora aqui é fechar o role da Mary, vim aqui no role do Joe, escolher primeiro aqui, né, o atributo Day. Então, o atributo Day eu também vou tirar aqui o 15 e 30 para ficar igual, o Day e o nome do dia, né? O Day e o DayName. Os dois têm sem o 15 e o 30. E o que eu vou fazer, primeiro por o atributo Day, é vir na aba Advanced e observar que essa modificação que a gente colocou, ou seja, excluir um dia da visualização, gerou um MDX. A gente tem mais possibilidade de alterar aqui os MDX, mas não vamos entrar nesses detalhes. Vamos apenas habilitar aqui a opção Enable Visual Totals para garantir que a modificação que for feita em termos de permissão também atualize os totais. Então, eu vou salvar aqui para o atributo Day. E também vou mudar isso para o atributo DayName. Então, olha lá, Advanced e agora Enable Visual Totals. De modo que a minha visualização dos totais não será prejudicada por questões de permissão. Vou salvar, vou clicar no botão direito, fazer o Build e vou fazer o Deploy. De modo que agora, por questões de permissão, o usuário Joe, que está associado ao role Joe, não vai visualizar dois membros de uma determinada dimensão e isso não vai afetar nos totais. Então, olha lá visualizando o cubo, vou mudar aqui a reconectar. E assim que ele reconectar, a gente vai ver que ele já vai atualizar, ou seja, a gente não vai visualizar determinados membros da dimensão. Então, olha lá, não visualizo o dia 15
e não visualiza o dia 30. E notem que o total agora está correto. Ele já faz o total que está aqui sem deixar nenhuma dúvida para o usuário. Bom, apenas para comentar então, existem outras permissões que podem ser feitas. Permissões em relação à célula, que a gente tem que trabalhar com o MDX, e permissão em estruturas de mineração, que a gente não abordou. Com isso, a gente termina essa videoaula, onde a gente aprendeu a manipular dimensões, ou seja, a permissão nas dimensões para um determinado usuário. Vimos como trabalhar com o usuário do Windows, associar num role e fazer a questão das permissões e também das visualizações.